muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E coube a mim, né, abrir o módulo de urgências oncológicas, né, um módulo extremamente importante. E a gente vai falar um pouquinho sobre neutropenia febril. Então, começando um pouquinho a nossa aula, eu sei que vocês estão fazendo um evento só de oncologia, então vocês já viram várias vezes sobre epidemiologia. E eu prometo não me deter muito nisso. Eu só quero dar uma outra visão para chamar tanta atenção da importância desse evento na comunidade médica. Tá? Esses aqui são os dados do Globocount, são esperados mais de 18 milhões de novos casos todos os anos. Veja bem, isso significa que eram pessoas que estariam saudáveis, que estavam saudáveis até dezembro do ano passado e vão ser diagnosticadas com câncer até dezembro deste ano. E quase 10 milhões de mortes, quase 10 milhões de mortes por ano. Então, quando a gente fala dessa forma, já chama atenção. Mas se a gente jogar de uma outra maneira, são 34 novos casos a cada minuto que a gente diagnostica. E quase 20 mortes por minuto acontecem durante o ano inteiro. Então, todos nós lembramos muito bem dos atentados de 11 de setembro, né? Onde em um único acidente morreram quase 3 mil pessoas. Isso chocou o mundo, né? E realmente era para chocar um atentado desse. Entretanto, o câncer matou equivalente a quase nove atentados diários, né, de 11 de setembro durante o ano inteiro. É isso que o câncer hoje causa. Está aí a importância da gente saber um pouco sobre oncologia e não só oncologista. E exatamente este módulo está aí a importância, porque os oncologistas lidam muito com urgência oncológica, mas qualquer médico que trabalhe, que lide com qualquer paciente, pode se deparar com um paciente uma urgência ou emergência oncológica. E daí a importância da gente estar falando sobre isso. Ok, Sandro, mas você falou sobre os dados do mundo e no Brasil. Bom, no Brasil não é diferente, né? A gente tem quase, e a gente sabe que esses dados são extremamente subnotificados, tá? Mas são esperados, pelas estimativas do INCA, quase 700 mil novos casos de câncer. Então, é impossível você lidar com a medicina sem deparar com um paciente oncológico. E a realidade é que, infelizmente, poucas universidades no Brasil têm a cadeira de oncologia. Só para a gente ver essa disparidade. E está aí a importância da gente ter eventos como este para chamar a atenção da oncologia. Mas não vamos falar só de desgraça, né? Vamos falar também de coisas boas. Este gráfico aqui chama muita atenção para a gente. O início da curva azul, quando você vê o iniciozinho da curva azul, significa a incidência a mortalidade, perdão, por câncer, bem no início, até a década de 90, início dos anos 2000. Tá? Entretanto, se nada tivesse mudado na vida, nada, tudo continuasse como era, a tendência de casos em homens e do outro lado de mulheres seria exatamente essa curva. Porém, com os avanços no diagnóstico precoce, na prevenção, nos nossos tratamentos cada vez melhores e também o melhor manejo dos eventos adversos e das nossas urgências oncológicas, tudo isso somado, a gente conseguiu baixar essa curva. Um termo utilizado muito agora durante a pandemia foi achatar a curva. Pois é, mas é mais ou menos isso. Graças a todos estes eventos que nós tivemos, nós conseguimos achatar essa curva. E só para ter uma ideia, nos homens, nós evitamos praticamente 2 milhões de mortes. Né? Isso nos homens. E quase 1 milhão de mortes nas mulheres. São quase 3 milhões de mortes evitadas graças aos nossos avanços. Volto a falar, na prevenção, no diagnóstico precoce, no tratamento em si e no suporte do paciente, que é exatamente este módulo que a gente vai falar. Tá? Só para acrescentar, né, não faz tanta diferença, mas urgência ou emergência oncológica? Urgência ou emergência médica? Nós sabemos o conceito, e o conceito ele
simplesmente, sei lá, acadêmico, a gente pode falar, porque a gente vai precisar tratar de imediato o paciente. Mas emergência é aquele que levaria o paciente à morte naquele minuto, necessita de uma intervenção precoce, imediata, tipo um infarto do miocárdio, etc. A urgência oncológica ou a urgência médica é uma situação grave, mas que pode esperar. Entretanto, invariavelmente, se você tem uma urgência oncológica, uma urgência médica, e você não trata de imediato essa urgência, tá? Ela vai desenvolver uma emergência, ela vai evoluir para uma emergência. Então, o termo é apenas acadêmico, mas assim, são situações graves que podem levar à morte. A emergência vai levar naquele minuto, a urgência vai levar daqui a algumas horas. Mas a gente precisa agir de uma maneira mais rápida possível. Bom, a nossa apresentação vai ficar disponível para o público, a organização do evento vai ter essa apresentação. E não porque também posso deixar o PDF de um manual sobre urgências oncológicas da ESMO, a gente é membro, né, até porque ele é gratuito, então quem não consegue com a coordenação que eu posso enviar pode conseguir na internet isso facilmente, mas aonde você tem todas as urgências oncológicas. Mas vamos lá, vamos nos deter a falar sobre neutropenia febril. Primeira coisa, vamos entender neutropenia febril. Não tem nenhum mistério, né? O próprio nome já está dizendo. Então, neutropenia, eu tenho os neutrófilos diminuídos, baixos. Por conceito de neutropenia febril, eles têm que estar abaixo de 500. E febril, né, é febre. E eles consideram febre uma temperatura superior a 38,3 graus Celsius ou acima de 38 sustentada por mais de 1 hora. Então, o próprio nome já diz para a gente o que é uma neutropenia febril. Ou seja, neutrófilos baixos com febre. Apenas isso. Muito bem, qual a incidência da neutropenia febril frente aos nossos casos? Ela varia muito. Por exemplo, nos tumores sólidos, a gente sabe perfeitamente que eu tenho um tempo de neutropenia, né, frente à quimioterapia nos meus pacientes, aproximadamente de 7 dias. Isso pode variar dentro dos tumores sólidos, ou seja, câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de estômago, entre 5% a 30%. Entretanto, quando a gente está falando de tumores hematológicos, aí a coisa muda de figura. A gente espera mais de 80%. Até porque o objetivo da quimioterapia é matar as células neoplásicas. As células neoplásicas estão no sangue. Então, por isso, a incidência de neutropenia febril nos tumores hematológicos é muito mais alta que nos tumores sólidos. Entretanto, 30% em tumores sólidos não é nada desprezível. Tá? Muito bem. Temos que fazer a nossa avaliação inicial. Vamos fazer essa nossa avaliação inicial. Só que eu tenho que saber o que procurar. Tá? Não adianta a gente focar em outras coisas, que muitas vezes a gente olhando para um lado, a gente é pego de surpresa pelo outro lado. E isso a gente vai ter desconfortos consideráveis por causa disso. Então, se eu tenho um paciente que está fazendo quimioterapia, se é um tumor hematológico ou um tumor sólido, mas fazendo quimioterapia que a gente fala que tem uma mielotoxicidade muito alta, eu tenho que buscar, eu tenho que direcionar essa minha avaliação inicial. Um laboratório inicial, obviamente um hemograma, até porque eu tenho que ter o número de neutrófilos para saber se está em neutropenia, mas ureia, creatinina, bilirrubinas, para a gente avaliar a função orgânica, até para eu conseguir classificar ele no risco que pode mudar a minha conduta. Os eletrólitos e, principalmente, as culturas. Tá? A gente tem que ter pelo menos 2 amostras de cultura. Lembrar que se esse paciente tem um catéter central, eu tenho que ter uma cultura do catéter e uma cultura periférica. Se esse paciente não tem nenhum catéter central, a gente tem que colher nos 2 lados, 2 braços, 2 funções diferentes, a gente tem que ter 2 amostras de cultura, suspeitando de uma neutropenia febril, exatamente para a gente tentar identificar um foco. E pensando no foco, a gente vai fazer os nossos exames radiológicos pensando no foco. Quero saber se esse paciente está com pneumonia, infecção urinária, infecção abdominal e etc. E aí a gente lança a mão
de raio-x, ultrassom, tomografia e etc. Lógico que isso é direcionado paciente a paciente. Entretanto, mesmo fazendo tudo isto, 1/3 a gente não consegue identificar nenhuma causa. A gente não consegue determinar o foco dessa infecção em 1/3. Então é só para a gente ficar já na memória que a antibiótico terapia é empírica, e a gente vai entender que o empírico não é tão empírico assim, mas que a antibiótico empírica ela tem um papel fundamental no nosso manejo. Muito bem. E quais são os fatores de risco, né, para o paciente ter neutropenia? Então a gente já sabe. Primeiro, tumor hematológico. Tumor hematológico é um fator de risco. Não significa que ter tumor sólido a pessoa não vai ter neutropenia febril, mas um tumor hematológico, sim, é um fator de risco. Carga de doença, volume de doença, quanto mais sintomas o paciente tem da doença neoplásica, maior o risco de desenvolver uma neutropenia febril. Quadro de hipotensão, se você baixar, se o paciente tem hipotensão, ele tem um risco muito maior de complicações da neutropenia febril. Doenças pulmonares, tá? Então as doenças pulmonares, DPOC, doença enfisema, esse paciente vai ter um maior risco também. Desidratação, o paciente que chega desidratado, ele está em alto risco de complicação, né? Se o paciente está internado, né? O paciente ambulatorial é um, paciente a nível hospitalar é outro completamente diferente. E o paciente hospitalar, para a gente, já é um fator de risco, sim. E a idade, com toda certeza, a gente sabe que hoje a idade cronológica cada vez mais dá menos importância, porque a gente tem pacientes de 80 anos que completam maratonas e a gente tem paciente de 20 anos que se correr até o ônibus para pegar vai quase infartar. A gente sabe disso. Mas, teoricamente, a idade ainda é o fator de risco para a gente. E com isso, foi criado os grupos de risco. Grupos de risco, 2 riscos. Baixo risco e alto risco, né? Entendam, são pacientes já diagnosticados com neutropenia febril. Isso aqui é para eu fazer o meu manejo. Tá? Então, o paciente chega com neutropenia febril e eu vou classificá-lo em 2 grupos, alto risco e baixo risco, para eu começar o meu manejo. E aí a gente tem o MASC, né? Que seria um índice que você pega todos esses fatores que eu acabei de falar e vai pontuar. Tá? Então, se o paciente não tem sintomas nenhum e leva 5 pontos, então você vê que quanto menos grave o paciente está, maior a pontuação dele. Isso é importante, porque quanto maior a pontuação, menor é o risco do paciente. Então, se o paciente não tem hipotensão, 5 pontos, sem DPOC, 4 pontos, se é um tumor sólido, né, 4 pontos, por causa de tumor hematológico, se ele não está desidratado, se ele é ambulatorial, se ele tem idade inferior a 60 anos. Então, todos esses critérios a gente pega, isso aqui é uma colinha, você tem que ter essa colinha do lado para você fazer esta somatória e você vai entender que o paciente pode estar numa classificação de 0 a 26 e 21 é a linha de corte. E se esse paciente está entre 21 e 26, olha só para você ver a importância de alguns fatores. Se esse paciente tem hipotensão, ele deixa de ganhar 5 pontos, leva a 0. 26 menos 5 é 21. Ou seja, só para deitar hipotenso, ele já está no limite de ser de alto risco. A mesma coisa se tem tumor hematológico, tá? E isso muda muito a minha conduta. E se é de 0 a 21, né, esse paciente é considerado de alto risco. E vocês vão entender como é que muda a nossa conduta. Além desse MASC, propriamente dito, a gente tem outros fatores que podem colocar o paciente de alto risco. E, sinceramente, para quem trabalha em pronto atendimento, não precisa ter essa cola do lado. Por quê? Porque você não vai ter dúvida que aquele paciente é de alto risco. Porque, veja, é um paciente que tem neutropenia abaixo de 100, tem 100 neutrófilos, né? Então é muito baixo. Outras comorbidades, você está com instabilidade hemodinâmica. Só para a gente entender, é que o baixo risco eu vou tratar ele em casa. O alto risco eu vou ter que interná-lo. Agora, você imagina eu mandar para casa o paciente com estabilidade hemodinâmica? Não tem porquê. Eu vou mandar o paciente nauseado, vomitando para casa, paciente com alteração do status neurológico. Não. Então, assim, embora a gente tenha vários itens
para classificar o meu paciente como alto risco, tá? Quando tiver na sua frente, situando o MASC, que a gente tem que fazer o cálculo todinho, né? O resto você vai saber se esse paciente é de alto risco ou não. Mas estão aí os critérios pelos quais a gente considera paciente de alto risco. Muito bem. Determinamos, classificamos, fizemos a avaliação dos nossos pacientes, tá? E classificamos ele entre risco baixo e risco alto. Esse risco, lembre-se, ele já está diagnosticado com neutropenia febril e nós queremos apenas colocá-lo num dos dois grupos para manejá-lo. Qual é a principal diferença? É que o baixo risco eu vou tratar ele em casa. Tá? Então, se eu tenho um paciente de baixo risco, meu manejo é ambulatorial. A antibiótico terapia que a gente vai oferecer para ele é uma antibiótico profilática, empírica. Pode ser quinolona, você pode associar a amoxicilina com clavulanato ou não, dependendo, né, da sua avaliação clínica daquele caso. Lembrar que a gente primeiro vai tentar buscar um foco. Se eu não encontrei o foco, aí a gente vai dar antibiótico empírico para esse paciente. Em 72 horas, a gente reavalia, tá, esse paciente. Se esse paciente continua com febre, pronto, eu vou ter que internar. Esse paciente vai para a internação hospitalar. E aí a gente vai fazer tudo como se fosse de alto risco. Agora, se esse paciente não acabou a febre, eu vou buscar a cultura que ele colheu. Tá? Se eu tenho o resultado da cultura, eu vou fazer uma terapia dirigida. Se eu não tenho esse resultado, a gente só completa o antibiótico e acabou. Tá? Muito bem. Vamos agora para o outro lado. Paciente de alto risco. Esse paciente de alto risco, o manejo é hospitalar. Ele vai ter que estar internado. Vamos ter que fazer as culturas, os exames dirigidos, exames radiológicos, exames dirigidos para esse paciente. E o foco principal é a antibiótico terapia empírica. Então, isso aqui é a pedra fundamental para o tratamento de uma neutropenia febril. A minha antibiótico terapia é o ponto mais importante que a gente tem. Entretanto, vamos entender o que é empírico. Vamos colocar um caso, uma situação hipotética, tá? Isso aqui é totalmente hipotético. Clássico. Daí o The Washington Post colocou na sua manchete de capa, tá? Contaminação de bebidas causa doença fatal no norte e nordeste do Brasil. Olha que desgraça, tá? Mas aí a gente pensa, poxa, mas eu tenho um antídoto contra algumas bebidas. E aí, os estados mais acometidos foram Pará, Maranhão e Piauí. Além deles estarem em sequência, se você olhar do mapa, estar um ao lado do outro, nós temos representantes neste módulo dos 3 estados. Por isso que eu coloquei. O doutor Alencar daqui a pouco vai falar para vocês que é do Maranhão e todos os demais aí de Teresina. Muito bem. E aí, o que a gente faz? Eu pego e vou dar um soro anti-serpa para o pessoal de Teresina. Alguém toma serpa? Tem, né? Mas não tanto quanto aqui no Pará, com toda certeza. Aí eu vou pegar lá no Maranhão, aqui no Pará, e vou dar um soro contra Guaraná Jesus. Ninguém bebe aqui Guaraná Jesus, não tem. E lá no Maranhão a gente vai dar o anticajuína. Tá? Cara, isso não é empírico, não é aonde é mais consumido. E se a gente conseguir determinar, vamos colocar em ordem isso. Tá? A gente vai colocar a cajuína lá em Teresina, a gente vai colocar agora na Jesus lá no Maranhão e vamos colocar a serpinha aqui para o Pará. E eu faço um soro. Aí eu vou conseguir atingir o maior número de pessoas, mesmo que empiricamente. Por que eu estou falando isso? Porque o antibiótico empírico, a gente tem que saber o que é mais frequente em cada instituição. Não adianta eu falar qual é o antibiótico que eu uso aqui. No hospital que eu trabalho, a gente usa o Meropenem, certo? O Meronem é esse. Mas por quê? Porque a gente tem um serviço, uma comissão de infecção hospitalar extremamente atuante, que identificou que no hospital, na cidade, a gente tem uma maior cepa de bactérias que são sensíveis àquele tipo de antibiótico, que vai mudar de região para região. Eu não posso esperar que no hospital do Dr. Rodrigo Valença seja a mesma cepa, que no hospital do Dr. Alencar, que no hospital lá no sul, sudeste, ainda mais nessas literaturas que a gente traz
a experiência da Europa, dos Estados Unidos, querida, aqui a gente tem bactéria criada com cuchá lá no Maranhão, com a cajuína, com açaí. Não é a mesma coisa. Então a gente tem que ter esse perfil antimicrobiano perfeito, qual é o melhor, para a gente fazer antibiótico terapia empírica. Depois, identificamos a bactéria, ok, a gente vai colocar o antibiótico, um antibiótico dirigido para ela. Mas antes disso, não. Ok, já falei, essa é a pedra fundamental. Perdões por colocar um slide em inglês, mas isso aqui é do NCCN, que também está disponível gratuitamente, posso fornecer à comissão organizadora, para quem quiser acesso também tem. E seria, poxa, se eu tenho uma substância, se eu tenho uma medicação que consegue aumentar o número de neutrófilos, é bem racional a gente oferecer isso para um paciente que está em neutropenia. Muito bem. Mas todos os guidelines, eles acabam não é que não recomendando, tá? Mas eles não obrigam e não estimulam o uso de fatores estimuladores de colônia no paciente com neutropenia febril, tá? Exceto nos pacientes com alto risco, mas é um alto risco dentro dos de alto risco, como se fosse altíssimo risco. Pacientes com menos de 100 neutrófilos, paciente com tempo de neutropenia esperado maior do que 10 dias, infecções, sepsis. Então, assim, são situações de altíssimo risco, onde ele aconselha o tratamento de neutropenia febril. Mas da feita que esse paciente fez uma quimioterapia e desenvolveu a neutropenia febril, a partir daí torna-se fundamental nos próximos ciclos de quimioterapia a gente utilizar um fator estimulador, que aí a gente considera uma profilaxia secundária, e aí é inquestionável o seu benefício. Sem contar que alguns esquemas quimioterápicos eu já sei que eu tenho incidência de neutropenia superior a 20%. Nesses esquemas que a gente tem uma incidência superior a 20%, já é obrigatório fazer mesmo primário. Mesmo se o paciente nunca ter desenvolvido neutropenia febril, esse paciente vai fazer o meu fator estimulador de colônia de granulócitos, né, que é o filgrastim, pegfilgrastim, como você quiser, que é o famoso granuloquine, o neolastim. Mas aí isso se torna obrigatório nessas situações, quando o paciente já teve uma neutropenia e eu faço a profilaxia secundária, ou quando eu tenho um esquema que altamente, eu sei que esse paciente vai desenvolver neutropenia febril, a gente faz a profilaxia primária desses pacientes. Bom, e isso aqui é só um resumo de reavaliação, e está pequeno, que pouca gente vai conseguir ver, mas é só para a gente entender, resumindo, que isso aqui é praticamente padrão no mundo inteiro. Então, que é a nossa reavaliação, depois que eu comecei, seja ambulatorial, que eu comecei com antibiótico via oral, ou no de alto risco, que eu internei e fiz minha antibiótico terapia empírica. Depois de 72 horas a gente avalia. O ambulatorial resolveu a febre, vamos ver a cultura, fazer direcionado para o resultado da cultura. Não resolveu a febre, interna. Paciente fazendo antibiótico terapia empírica internado. Tá? Resolveu a febre, idêntico. Vamos ver se a cultura identificou. Se identificou, a gente vai fazer terapia dirigida. Se não identificou, só faço concluir o meu tempo de antibiótico terapia e tenho certeza que esse paciente saiu da neutropenia. Se ele não saiu da febre, se ele continua tendo episódios de febre, aí a gente vai ter que, novamente, colher novas culturas, ampliar o espectro do antibiótico, colocar antifúngico se for necessário, tá? E assim, e cada dia que a gente vai avaliar, tentar identificar esse foco. Porque, como eu falei, o nosso empírico não é tão empírico assim, completamente do nada eu vou colocar qualquer coisa. Não, o paciente está com sistema respiratório, eu vou pegar uma quinolona que age melhor no sistema respiratório, ele está com infecção em sintomas urinários, bora pegar o antibiótico que age melhor em sistema urinário e etc. E dessa forma a gente vai. Pois bem, então, concluindo, nossas mensagens finais, tá? Neutropenia febril é realmente uma urgência e pode evoluir para uma emergência médica, isso nós sabemos. Prevenir, como falei, com o fator estimulador de colônia de granulócitos
Se eu sei que esse paciente vai desenvolver neutropenia, ou se ele já desenvolveu anteriormente, prevenir é sempre melhor do que remediar, isso nossos avós já falavam. Diagnóstico precoce, identificar logo no início, né, é crucial para o sucesso no tratamento. A classificação de risco entre baixo risco e alto risco é fundamental para o meu manejo ideal dos meus pacientes. E antibiótico terapia, ponto. Esse é a pedra fundamental de todo o tratamento. É isso que nós temos que saber. Eu acho que, como última mensagem final, também podem ficar tranquilos, a cajuína não está contaminada, não vai transmitir absolutamente nada, e eu amo a cajuína, diga-se de passagem. E para terminar nossa última mensagem, Peter Drucker falava, tem uma frase que eu adoro dele, que diz que a melhor maneira de você prever o futuro é você criá-lo. Então, se eu sei se esse paciente vai bem ou não, se ele vai sair da minha neutropenia, eu conseguir criar esse futuro melhor para ele, fazendo os exames exatos, sendo proativo na identificação dessa neutropenia, oferecendo a antibiótica terapia correta para ele, eu fazendo tudo isso hoje para ele, eu tenho certeza que esse futuro vai ser melhor, até mesmo da gente prevenir novos episódios, etc. Então eu consigo prever esse futuro fazendo medidas extremamente importantes no presente. Muito obrigado a todos. Fico à disposição do Dr. Rodrigo para perguntas, debates, discordâncias. Fique à vontade.